Então, tudo bom com vocês? Falando sobre a Espanha, vou colocar para vocês essa matéria primeiro. Ouçam. Brasileiros encontram na Espanha o que Portugal lhes dificulta: a regularização. Por Vicente Nunes. Mais de 900 mil imigrantes se inscreveram no processo de regularização aberto pelo governo espanhol, que previa abranger 500 mil pessoas, cujo prazo termina na terça-feira, 30 de junho. Boa parte dos pedidos é de brasileiros, afirma a advogada Simone Marins, que há quase um ano trocou Portugal pela Espanha por encontrar mais facilidades para trabalhar e pelo custo de vida menor. Esse processo de regularização faz todo sentido, por se tratar de pessoas que, mesmo indocumentadas, estão vivendo no país, trabalhando e contribuindo para o sistema previdenciário do país, diz. Para ela, a Espanha, comandada pelo socialista Pedro Sánchez, entendeu que, sem imigrantes, o país pode parar por falta de mão de obra. Essa visão é compartilhada por Catarina Zuccaro, advogada especializada em direito migratório e internacional. Ao decidir caminhar na contramão da Espanha e fechar as portas à imigração, Portugal está comprometendo seu futuro. Tenho certeza que, em breve, as associações empresariais portuguesas vão pressionar o governo para reverter as amarras à imigração, afirma. Catarina ressalta que, quando o imigrante está regularizado, ele cria vínculos com o país em que vive, se sente mais seguro e consome mais, o que é vital para a economia. Ela acredita que, em vez de dificultar a vida dos imigrantes, Portugal deveria repetir o que fez em meados dos anos 2000, quando regularizou quase 30 mil brasileiros. À época, foi fechado um acordo entre os governos português e do Brasil. Ela ainda chama a atenção para os números divulgados nesta semana pelo Instituto Nacional de Estatística, INE, mostrando que a população de Portugal chegou a 11,4 milhões em dezembro de 2025. Mas isso só foi possível graças à presença maior de cidadãos estrangeiros no país. Não fossem os imigrantes, o número de imigrantes teria se estabilizado ou mesmo encolhido. Agora, estamos vendo até escolas que estavam fechadas sendo reabertas em várias vilas portuguesas, frisa. Impacto econômico. O projeto de regularização anunciado pela Espanha, porém, já foi criticado pelo Comissário Europeu para a Administração Interna e Migração da União Europeia, Magnus Brunner, que disse ver o governo espanhol dando um mau sinal e é execrado por políticos da ultradireita. O programa foi lançado de forma extraordinária em 16 de abril. Ao rebater os críticos, Sánchez disparou: quem vive no nosso país e está contribuindo para o seu desenvolvimento econômico merece ter os mesmos direitos que qualquer outro cidadão. Simone Marins e Catarina Zuccaro ressaltam que a postura de Sánchez está estimulando o fluxo de novos imigrantes para a Espanha, que incluem investidores e aposentados, pessoas com renda que enfrentam dificuldades para obter a documentação em Portugal devido à ineficiência da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, AIMA. O capital, reforçam as duas advogadas, quer facilidades, não portas fechadas. O resultado das boas práticas imigratórias da Espanha, destaca Catarina, se reflete na economia. O país é um dos que mais crescem atualmente na União Europeia. Pelas projeções do Fundo Monetário Internacional, FMI, o Produto Interno Bruto, PIB espanhol, deve avançar 2,1% em 2026, ante 1,3% da zona do euro e de 1,9% de Portugal. O mesmo FMI informa que a Espanha voltou a ser a 12ª maior economia do planeta, superando Austrália, México e Coreia do Sul. Para Pedro Sánchez, além de reforçar o mercado de trabalho, suprindo os setores econômicos que sofrem com falta de mão de obra, os imigrantes têm contribuído para melhorar a demografia do país, onde a população envelhece a passos largos. Portugal sofre do mesmo problema, tanto que a proporção de pessoas com 65 anos ou mais em relação ao grupo de até 14 anos atingiu 188,8, ou seja, para cada grupo de 100 crianças e jovens, há 188,8 pessoas idosas. Em 2020, essa relação era de 178,3. Sem novas pessoas para trabalhar, a prosperidade será travada, tem alegado o governante. Portas fechadas em Portugal.
Dos mais de 900 mil imigrantes que se inscreveram no programa de regularização espanhola, a maioria é da América Latina, incluindo o Brasil. Para serem aceitos, esses imigrantes não podem ter antecedentes criminais, devem ter entrado na Espanha até 31 de dezembro de 2025 e tendo permanecido por pelo menos 5 meses seguidos no país. Para a jurista brasileira especializada em imigração Thais Camargo, que trabalha em Madrid, o projeto foi uma jogada muito interessante do governo espanhol, como declarou a agência Lusa. Simone Marins acredita que a Espanha demarcou com o programa de regularização uma diferença enorme em relação a Portugal. Por tudo que tenho visto e pelas medidas tomadas pelo governo português, com o apoio da extrema-direita na Assembleia da República, há uma clara sensação de que imigrantes não são bem-vindos, o que eu considero um erro, dado a realidade do país, frisa. Catarina Zuccaro acrescenta que, enquanto Portugal aumentou de 5 para 7 anos o tempo de residência regular para pedidos de nacionalidade para os cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, e de 5 para 10 anos para os demais estrangeiros, na Espanha é preciso completar 2 anos de moradia legal para se requerer a cidadania. Essa diferença pesa muito na hora de os imigrantes, trabalhadores, estudantes ou investidores decidirem para onde vão, enfatiza. Em suas entrevistas, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Antônio Leitão Amaro, sempre diz que Portugal não está mais com as portas escancaradas e que o número de imigrantes em Portugal se estabilizou, representando 14% da população do país, o que era o objetivo com o aperto na legislação. Eu acho o seguinte, eu acho que as pessoas precisam entender que tudo mudou em Portugal, né? Que as coisas não são como eram, e aí as pessoas vão tentar isso na Espanha. Eu vou falar a minha experiência. Hoje nós estamos no finalzinho aí de junho, vamos entrar já em julho, e eu fiz uma grande busca, tá, gente? Para poder tentar alugar um apartamento em algumas cidades da Espanha, e não foi possível. Mesmo eu já tendo nacionalidade portuguesa, mesmo eu tendo condições financeiras, mesmo eu tendo tudo que eu tenho, mesmo eu oferecendo até 1 ano de aluguel, eu não consegui alugar nem uma casa. Eu tô buscando há mais de 3 meses e não consegui isso diretamente com o proprietário. Ou seja, isso só vai ser possível se você tiver uma empresa de relocation ou se você pagar para poder fazer isso e daí por diante. Inclusive, eu tive contato com a Lara Relocation e falei para ela, que vou deixar o link aqui na descrição, para quem realmente for querer viver na Espanha e não quer dor de cabeça, esse relocation é de confiança, porque eu já vi vários relatos de pessoas que chegaram lá e eles têm feito trabalho muito interessante, então acho que é importante, principalmente para você que quer morar na Espanha e não quer ter problema de não ter casa, né, gente? Porque não adianta nada sair do Brasil e não ter casa para poder morar. O link tá na descrição, você que quiser contactar a Lara, tá? Não estou a ganhar nada com isso, mas eu acho que é interessante a gente falar aquilo que realmente tem funcionado bem aí na vida das pessoas, tá, gente? Quando eu vejo as pessoas falando em morar na Espanha, eu não consigo perceber justamente por isso. Como é que essas pessoas vão morar na Espanha se elas não têm nem casa para morar, não tem casa para morar, não tem emprego ainda, não falam o idioma, e é impossível você conseguir qualquer coisa na Espanha se você não tiver um contrato de trabalho, se você não tiver como provar o que você tá querendo ali. Aí eu fico pensando, que nessa matéria tá falando, brasileiros largam Portugal e vão para a Espanha por melhores oportunidades. Que oportunidades? Eu tô querendo morar na Espanha por uma questão de oportunidade dentro do meu perfil, daquilo que eu sei que eu vou conseguir fazer, dentro das dificuldades que eu sei que eu terei. Além disso, eu tenho que ter consciência que não vai ser fácil. E ter pelo menos 6 a 7 mil euros na mão para poder começar a vida lá na Espanha. Então, quando eu vejo uma situação onde tem milhares de brasileiros indo para lá, eu não tô entendendo, gente. Não tô mesmo entendendo, porque lá a Espanha é muito mais difícil do que Portugal. É muito mais difícil em todos os sentidos. O preço das casas lá na Espanha, eles podem até ser mais baratos, dependendo da cidade. Mas como é que você vai alugar uma casa lá? Existiu algumas pessoas que tiveram sorte, que conseguiram um senhorio, conseguiram alguém que estava ali e alugou. Quando eu cheguei em Portugal, em 2018, eu fui para Madrid, eu aluguei um apartamento pelo Airbnb, na época, lá em Madrid, e eu fiquei nesse apartamento e eu peguei amizade com a proprietária. E aí, a proprietária queria alugar o apartamento para mim, mas naquela época, gente, em 2017. Ou seja, aquilo foi uma sorte. Eu nunca poderia dizer que todo mundo ia conseguir, porque foi uma sorte. Às vezes acontece de você passar uma pessoa pelo seu caminho e te trazer essa sorte, só que não é a realidade.
Vocês precisam entender que não é realidade. Então, por isso que eu falo, gente, não consigo perceber esse monte de gente dizendo que tá indo pra Espanha, que vai morar na Espanha, que é melhor, que não sei o quê, que é mais fácil, que a Espanha tá dando aquilo que Portugal não dá, blá, 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 blá. Não é só questão de ter documento, é tudo. Como é que vocês irão fazer sem dinheiro, sem emprego, sem casa? Ai, gente, realmente é muito difícil. Parece que as pessoas vieram iludidas do Brasil para Portugal e vão morar na Espanha mais iludida ainda. Não dá para entender isso. Não adianta. As pessoas estão loucas, estão malucas. Sinceramente, eu acho que mais do que a gente tenta falar é impossível. Por isso que eu falo, gente, pensa muito bem antes de você tomar uma decisão de querer morar na Espanha. Veja o seu perfil, veja quem é você de fato, quais são as suas condições e o que você vai fazer lá, para depois você não se arrepender. Deixa aí sua opinião, o que você acha dessa reportagem? Até já. Deixa o like.